Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos na lição de número 4 e vamos falar sobre o tema O Reino Unido, tratando acerca de Salomão. Quando a gente se depara com um texto bíblico que é referência nossa, nós temos 1 Reis, capítulo 2 até o 11. E 2 Crônicas, capítulo 1 até o 9. Em relação à leitura da palavra de Deus, é essencial que você faça a leitura de todos esses capítulos mencionados. Caso você não tenha condição de fazer neste momento, e se preferir, pode dar pausa nesse vídeo, porque a prioridade é a palavra de Deus. Você poderá fazer, ou se não, se valer do pequeno esboço que eu vou passar para que você tenha uma noção. No capítulo 2, Salomão recebe incumbência de seu pai Davi. Já no capítulo 3, ele recebe sabedoria do Senhor. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura do capítulo 3, versículo 9, e você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Já no capítulo 4, Salomão administra a sabedoria. Ele vai administrar o reino sabiamente. Quando parte para o capítulo 5, já é descrito a construção e a sua força de trabalho. Nos capítulos 6 e 7, fala sobre a construção de uma forma mais detalhada e o seu esquema. No capítulo de número 8, vai falar sobre o ato solene, ou seja, a solenidade da inauguração do templo. Já no capítulo 9 e 10, nós vamos ver a grande glória de Salomão como rei. E no capítulo 11, a grande apostasia do mesmo Salomão. E quando a gente vai para 2 Crônicas, do capítulo 1 até o 9, o esboço que nós podemos apresentar de forma sucinta é o seguinte: no capítulo 1, nós temos adoração, porque Salomão pede ao Senhor sabedoria naquele contexto. Mas vamos observar do capítulo 1, do versículo 1 até o 6, a adoração. A gente observa que no capítulo 1 ele pede ao Senhor sabedoria. No versículo 7 até o 11, a concessão da sabedoria. E do versículo 12 até o 17, a questão da riqueza. Deus não dá a sabedoria apenas, mas acrescenta de forma que ele tem um reino próspero, rico. No capítulo 2, a gente vai observar, dentro da questão da construção do templo para o Senhor, que há a compra do material no capítulo 2. Capítulo 3 fala sobre a projeção da construção. No capítulo 5, digo, o 4, fala sobre os utensílios do templo. Capítulo 5, a transferência adequada da arca, porque a arca foi conduzida para o templo. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. No capítulo 6, Salomão, quando teve a chamada dedicação do templo ao Senhor, ora a Deus pedindo misericórdia. No capítulo 7, há aquela promessa de misericórdia mediante arrependimento. Já no capítulo 8, a gente vai observar sucesso em diversos projetos de construção. No capítulo 9, duas coisas.
o sucesso constatado pela rainha de Sabá e, por fim, o sucesso nas riquezas. Estes dois esboços simples foi para que você possa se situar contextualmente. Vamos agora para a leitura do capítulo 3, versículo 9, que é o nosso texto de ouro, que nos diz assim: Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? É o que nos diz a palavra de Deus, é a oração feita por Salomão e, como nós sabemos, foi concedida da parte de Deus tanto sabedoria quanto riqueza. Quando a gente vai para a introdução aqui da revista, a gente vai observar algumas coisas importantes. Estas serão destaques na parte final. Davi, depois de cantar ao Senhor, esboça as últimas palavras. E já com a idade avançada, ele deixa tudo preparado para a proclamação do novo rei, seu filho Salomão. O rei deixa tudo devidamente organizado, sacerdotes, levitas, cantores e porteiros estão prontos para servirem no templo que será erguido por Salomão. Ele guia seu filho na construção e ministra conselhos a ele. Salomão é ungido rei, enquanto Davi encoraja-o e se despede depois de 40 anos à frente do povo. Os livros dos reis estão divididos em três grandes seções. A primeira, que relata o reinado de Salomão, a segunda, que fala da divisão dos reinos de Israel e Judá, e a terceira, que registra as histórias do Reino do Sul. Depois da morte do rei Davi, Salomão é constituído novo rei e foi devidamente preparado por seu pai para assumir tão honrosa majestade. Salomão não nasceu pronto, ele foi preparado. Todo aquele que almeja liderar precisa aprender a servir. Ninguém que é cheio de si, como Saul, está preparado para ser rei. E muitos ficam estagnados, não por falta de competência intelectual, mas porque estão infectados com o vírus da autossuficiência. Conhecemos bem a história de Salomão, para saber que era sábio, o mais sábio entre nós, era rico, mas desejou mais sabedoria em vez de riquezas. Ora, quando a gente lê esta introdução na página de número 22 da nossa revista, o primeiro destaque que eu quero fazer é aqui no final, quando diz: todo aquele que almeja liderar precisa aprender a servir. Naturalmente que nós não somos reis, tampouco príncipes. As irmãs não são princesas, muito menos rainhas. Nós sequer vivemos mais dentro de uma monarquia. Cá entre nós, em nosso Brasil, nós vivemos dentro de um Estado democrático de direito. É uma república. Mas ainda assim, a gente precisa resgatar alguns valores da palavra de Deus em relação à liderança. Deve haver uma liderança que serve, uma liderança que não está apenas à frente, com um certo destaque, em evidência, por exemplo, mas realmente uma liderança que busque não o trono ou o cetro para reinar, para mandar, comandar, mas, sobretudo, a semelhança de Jesus, que venha estar disposto a solicitar e a fazer uso da bacia com água e do pano, daquela toalha, para indicar não apenas a humildade, mas principalmente esse espírito, ou seja, essa atitude serviçal. E Jesus veio
não para ser servido, senão para servir. E nós precisamos espelhar em Cristo Jesus, tendo-o como nosso modelo. Existem diáconos em nossas igrejas que servem, são pessoas valorosas, são pessoas dedicadas. Estas também devem servir-nos de inspiração, mas o nosso modelo maior e perfeito, sem dúvida alguma, é e sempre será a pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando a gente lê aqui, na parte final, conhecemos bem a história de Salomão para saber que era sábio, o mais sábio entre nós. Era rico, mas desejou mais sabedoria em vez de riquezas. Salomão, como dito, ele não pediu riquezas e sim sabedoria. Deus achou por bem, dentro da sua vontade soberana, conceder não apenas a sabedoria conforme o pedido, mas também aquilo que ele não havia pedido. Porque no versículo 12, diz assim: E eis que faço segundo as tuas palavras, eis que te dou um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. Naquele período monárquico, não haveria, como de fato não houve em Israel, homem mais rico, cheio de glória e cheio de riquezas, como Salomão, porque Deus assim quis. Dentro, repito, daquele período chamado monárquico, porque é assim que a Bíblia diz: por todos os teus dias, entre os reis, por todos os teus dias. Quando a gente pensa em sabedoria, a gente precisa lembrar de algo muito importante que se encontra no Novo Testamento. Quando Tiago, que é meio-irmão de Jesus, fala sobre a sabedoria, num determinado momento ele diz: se a pessoa não tem sabedoria, mas se pedir aos céus, isto é, a Deus, sabedoria, Deus dará, ou seja, concederá deliberadamente a sabedoria. Você de repente não se julga sábio, mas se rogar aos céus, isto é, a Deus, você receberá sabedoria para conduzir a sua vida, a sua família, a Igreja de Cristo. Se você está inserido na sociedade, quer uma liderança comunitária, quando não dentro dessa questão política, você precisa de sabedoria vindo dos altos céus. Se você não tem, se você pedir, será concedido. Porque Deus deseja o bem-estar da humanidade. Ele visa o bem comum. Daí a necessidade de nós buscarmos em Deus a sabedoria, vinda dos altos céus. Se não tem, peça que Deus lhe dará deliberadamente. Agora, há um conceito bíblico do Antigo Testamento que fala algo que mexe com as minhas entranhas. Diz assim: aquele que ganha almas, sábio é. Meus irmãos, na nossa vivência evangélica no Brasil, temos visto irmãos em Cristo
indo para as redes sociais, indo para as mídias, se digladiando, falando mal disto, daquilo outro, falando sobre política, dando informações truncadas, desinformações, as chamadas fake news, e faz uma ruaça tremenda no chamado cenário evangélico. Agora imagine só, em relação à questão quantitativa, se cada um dos evangelhos, digo, dos evangélicos, pedisse a Deus sabedoria para ser testemunha de Cristo aqui na terra. Senhor, eu já recebi poder dos altos céus para ser tua testemunha. Me dá sabedoria para que a minha vida seja pautada na tua palavra, para que eu seja um exemplo em casa, na família, na sociedade. Me dê, ó Deus, poder e condição para eu ser um servo do Senhor que venha dignificá-lo e honrá-lo em tudo. Imagine só se cada um evangélico no Brasil se preocupasse, se ocupasse, se orasse em favor de uma pessoa não crente para que este se convertesse a Cristo Jesus, para que fosse atraído pela pessoa de Cristo, tomando como base esse versículo. Se alguém ganhar almas, sábio é. Como seria o nosso cenário evangélico atual? Seria outro. Cada vez mais e mais pessoas convertidas, rendendo-se a Cristo Jesus, deixando as jogatinas, deixando aquelas apostas que são mais como um jogo de azar, que não é um mero investimento, é literalmente uma aposta, deixaria muitas questões relacionadas aos banquetes oferecidos nesse cenário político partidário, abriria mão de fama, de glória humana, que é, na verdade, vanglória. Vanglória é algo vazio de glória, porque não há glória. Esta é a grande verdade. Imagine só se as pessoas se preocupassem em cumprir os seus deveres como cidadãos, para que a partir daí tivesse condições de cobrar os seus direitos, mas antes de tudo sendo cumpridores dos seus deveres como cidadão. Imagine só se cada evangélico no Brasil fizesse menos uso de bebida alcoólica, de drogas, de cigarros, ou seja, quer drogas lícitas ou ilícitas, se cada crente em Jesus, evangélico denominado assim, deixassem de investir dinheiro naquilo que não é pão, esta é a grande verdade, que empregasse bem o seu dinheiro não apenas para fazer festas e mais festas, banquetes e mais banquetes, como se o seu Deus fosse o ventre, e investisse, aplicasse no reino, na igreja, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, os recursos que vêm às mãos. Imagine só como seria se cada evangélico, repito, fosse sábio a ponto de ganhar uma alma por ano. Nós teríamos um país totalmente diferente, com menos agressões físicas, verbais, com menos violências sexuais, com menos prisões, com menos crimes cometidos de toda e qualquer forma ou tipo. Nós teríamos menos corrupção, nós teríamos
menos pessoas envolvidas nas drogas, nos vícios, nas bebidas. Nós teríamos pessoas mais eh, estabilizadas e equilibradas a ponto de fazerem orçamentos de cunho familiar, portanto, menos endividadas, porque não adentraria por essa questão frenética do consumo, consumir cada vez mais e mais, gastar o dinheiro naquilo que não é realmente importante para ela e etc e tal. Imagine só como seria o nosso Brasil. Parece até algo utópico, mas a Bíblia diz: aquele que ganha a alma, sábio é. Não é sábio aquele que fica ganhando ou tentando ganhar as discussões, os debates bíblicos e teológicos. Não é sábio, é perda de tempo. A sabedoria consiste em se colocar como um instrumento nas mãos de Deus, para que possa alcançar mais pessoas, para que a igreja de Jesus cresça, para que o reino de Deus aumente, não apenas quantitativamente, mas em qualidade. Porque a vida eterna que Cristo nos oferece não é apenas uma vida duradoura, é também. Porém, a Bíblia mostra que a vida é de qualidade, porque trata-se de uma vida abundante. Então, que você que está me ouvindo, que almeja liderar, aprenda a servir. Aprenda a servir tendo Jesus como modelo. E, naturalmente, em meio a esse Brasil gigantesco, nós vamos ter vários homens e mulheres de Deus que são exemplos de líderes que estão se gastando e se desgastando pelo Senhor, consequentemente para a obra do Senhor, com o intuito de servir os irmãos em Cristo, não para se envaidecerem, não para enriquecerem, não para se projetarem, não para ter em alta ou grande estima, não buscando o status quo dentro do cenário chamado evangélico, nada disso, mas tão somente para servir as pessoas. Porque somente servindo as pessoas, verdadeiramente estaremos servindo a Deus. Vamos ficar por aqui nessa introdução. Vou fazer desta forma por uma questão não apenas de tempo, mas por conta de bateria. O notebook está com a bateria acabando e eu preciso fazer esse envio para o YouTube a fim de não perder aquilo que já foi feito até aqui. Mas você pode continuar me acompanhando no próximo vídeo, que vai ser colocado na sequência, onde nós vamos falar sobre os dois tópicos que são tratados. O primeiro é o período áureo de Israel, o segundo, um lugar de adoração, e fazer a conclusão. Deus abençoe e até o próximo vídeo.